Salam aleikum, galera, bem-vindo ao nosso canal e hoje estaremos falando sobre membrana plasmática, qual sua importância dentro das estruturas dos seres vivos, a unidade celular. E desde já se inscreve no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho para logo mais receber mais vídeos relacionados a este conteúdo. A membrana plasmática, também chamada de plasmalema, delimita a célula, controlando a entrada e saída de substâncias. Ela é de grande importância para os seres vivos, pois ela atua no funcionamento das células e, consequentemente, nas funções vitais de todos os seres vivos, como aquele conceito que eu costumo falar. O que é biologia? É o estudo da célula e suas características vitais. Então, essa é a importância da membrana plasmática, atuar nesse funcionamento das células. O modelo atual de arranjo molecular foi proposto em 1972 por Seymour Jonathan Sr. e Guy Eonikosian. Pense nos nomes difíceis que sua bexiga, que eu não vou mais repetir, logo eu que sou nordestino da gema e tenho muito orgulho disso, mas vamos continuar aí com a aula. Esse modelo, pessoal, desses caras que eu não vou mais repetir o nome deles, é de extrema importância, como eu já falei. Esse modelo ele é chamado de modelo do mosaico fluido. Por quê? Porque ele apresenta em sua composição um mosaico de substâncias orgânicas, que são lipídios e proteínas, e essas substâncias permitem a fluidez ao se movimentarem nessa membrana, ele permite essa fluidez de entrada e saída de substâncias, como vocês vão ver agora na imagem a seguir. Observem aqui a imagem. Nós temos em vermelho, verde e azul as proteínas e essa parte amarela com as cabecinhas são os lipídios. A parte lipídica é formada principalmente por fosfolipídios em bicamadas, como está aqui na imagem, que apresentam uma porção apolar, que é essa cabeça aqui hidrofílica, que se conecta com a água, se mistura com a água, e a outra parte é a cauda hidrofóbica, que não se mistura com a água. Também podemos encontrar o colesterol, que é bem menor em tamanho do que os fosfolipídios. E sua quantidade, a quantidade do colesterol, determina a flexibilidade e fluidez da membrana. Quanto maior a quantidade de colesterol, mais rígida é a membrana plasmática e vice-versa. Observem aqui também a presença de proteínas. Elas constituem quase metade da membrana, sendo a outra metade formada por lipídios. São essas proteínas que realizam o transporte de substâncias de dentro para fora e de fora para dentro da célula, além de participar do reconhecimento das substâncias e até na ancoragem de uma célula a outro substrato. Aqui temos a representação esquemática de algumas funções de proteínas presentes na membrana plasmática, como canal de proteína, proteína carregadora, proteína receptora, proteína de reconhecimento. Vejamos também os carboidratos. Eles estão associados às proteínas, formando as glicoproteínas, e aos lipídios, formando os glicolipídios. Esses carboidratos estão sempre na face externa da membrana plasmática e juntos formam uma estrutura chamada glicocálice, uma camada delgada externa à membrana plasmática de animais e de protozoários. Olha uma questão importante a ser observada, típica para cair numa prova de concurso ou até mesmo no próprio Enem. Os carboidratos, como eles estão na parte externa, eles são hidrofílicos, ou seja, eles interagem com a água, dificultando a desidratação da célula e criando uma película lubrificante ao redor dela. Além disso, o glicocálice é importante para o reconhecimento das substâncias químicas do meio de outras células. Essa membrana ela é semipermeável, permitindo assim a entrada e saída de substâncias. É o contato da célula com o meio extracelular e o meio intracelular. Essa permeabilidade seletiva pode ocorrer de duas formas: pelo transporte passivo, sem gastos de energia, e o transporte ativo, com gastos de energia. Aqui temos uma imagem de microvilosidades
em células intestinais humanas, observada ao microscópio eletrônico de varredura e aumentado de 35.000 vezes, colorido artificialmente. Como eu tinha citado e volto a repetir, a membrana plasmática, pessoal, é a interface de relação da célula com o meio, possuindo uma série de especializações e propriedades que nós vamos ver através do estudo dessas microvilosidades. Essas microvilosidades são especializadas em absorver substâncias, como água no caso de células renais e nutrientes no caso de células intestinais. Quando as células do intestino perdem essa especialização de absorver os nutrientes, é porque a pessoa adquiriu uma doença chamada doença celíaca. Essa doença caracteriza-se pela intolerância que algumas pessoas apresentam à proteína glúten, encontrada em cereais como trigo, aveia, cevada e centeio. O glúten desencadeia uma reação inflamatória no intestino, causando uma série de alterações, como a perda de microvilosidades, que está aí na imagem para vocês. Vejam a microvilosidade normal e quando a pessoa ingere o glúten, como ficam essas microvilosidades do intestino. Para os celíacos, esse processo de atrofiamento das microvilosidades, ocasionando sérios problemas de absorção dos nutrientes, fato que pode levar à desnutrição, deficiência de minerais e vitamínicas, desidratação e até mesmo à morte. O sintoma inicial da doença é diarreia e anemia crônica, perda de peso e distensão abdominal. Mas não se preocupem, apesar da doença não ter cura, o principal tratamento é a dieta com total ausência de glúten, pois quando a proteína é excluída da alimentação, os sintomas desaparecem. Mas para isso, precisa você ir ao médico, para ele prescrever, fazer alguns exames para diagnosticar se você tem ou não essa aversão a glúten. Vejamos aqui a junção e comunicação entre as células. Todo ser vivo pluricelular é formado por muitas células. Geralmente, os seres pluricelulares possuem tecidos de revestimento, chamados de tecidos epiteliais, que isolam o meio interno do meio externo. Esse isolamento ocorre porque as células que formam os tecidos de revestimento ficam unidas uma às outras, como aqui nessa ilustração. No caso dos animais, essa união é mantida graças a proteínas de ancoragem presentes nas membranas dessas células. Cada uma dessas ancoragens ou junções celulares tem um nome específico. Aí em vermelho nós temos zona de oclusão, em verde zona de adesão, essa estrutura vermelha logo abaixo, junções comunicantes, e lá embaixo nós temos os desmossomos. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por assistirem até o final. Aqueles que ainda não se inscreveram, se inscreve agora, ativa o sininho aqui, para receber mensagens relacionadas à continuação desse conteúdo. Então, fiquem em paz, fiquem com Deus. Salam aleikum.